Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja luz na sua vida. Nós estamos refletindo sobre o livro do Apocalipse. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. E o tema da nossa reflexão de hoje é Mensagem a Esmirna, livro do Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. João agora escreve ao líder espiritual responsável pela igreja de Esmirna e lhe diz: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. O primeiro e o último é Jesus Cristo, que manda ao responsável pela igreja de Esmirna a seguinte mensagem: eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Com relação ao primeiro e o último, Isaías assim fala: eis o que diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus afora eu. Isaías 44:6, e também repete em 48:12. Quando Jesus diz, no verso 9, eu conheço a tua pobreza, ainda que sejas rico, porque na verdade era pessoa pobre, materialmente, mas rico na fé, como diz Tiago. Porventura, não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé? Está lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 5. Quando Jesus fala daqueles que se dizem judeus, mas que não o são, está se referindo aos judeus que haviam sobrevivido à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e que foram se refugiar em Esmirna, mas se converteram em inimigos dos cristãos, ou seja, eram falsos porque se tornaram inimigos do próprio povo de Deus que estava sendo perseguido. E que Jesus também se refere a eles no verso 9 como adeptos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não o são. Jesus também diz ao líder da igreja que não tema o que lhe vai acontecer, porque em breve alguns serão presos para pôr à prova a sua fé, e que sofrerão por 10 dias, mas que sejam fiéis até a morte, e receberão a coroa da vida, ou seja, a salvação da vida eterna. Um breve resumo. A igreja de Esmirna era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Jesus reconhece sua fidelidade e perseverança. A igreja enfrenta grandes perseguições e tribulações. A fidelidade até a morte seria a recompensa com a coroa da vida, ou seja, com a salvação para a luz eterna. Sinagoga de Satanás, dita por Jesus, eram os judeus, adeptos do judaísmo, que perseguiram os cristãos e rejeitaram Cristo, ou seja, não eram verdadeiros judeus. Importante lembrar que, segundo a tradição, nessa época o bispo de Esmirna era Policarpo, discípulo de João, que foi queimado por não negar a Deus. Meu irmão e minha irmã, leia o texto completo na sua Bíblia, capítulo 2, versos 8 a 11. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.